Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Eu sou a Jéssica Policastri e essa é a demonstração Plantas de Interiores, a tendência do verde dentro dos apartamentos, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou pedir para vocês darem um ok aqui no chat, se vocês estiverem me ouvindo, se a imagem e o som tá tudo bem. Só colocar um sim, ok, isso. E se vocês quiserem aproveitar também para contar para a gente de que cidade, de que estado que vocês estão assistindo a gente. São Paulo, Fortaleza, Ceará, ô cidade maravilhosa. Piracicaba, Uberlândia, Minas Gerais, Salvador, BH, Goiás, Lins, Rondônia, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém. Olha só, gente do Brasil inteiro. Tucano, Bahia. Perfeito. Ó, para informar vocês, vocês podem mandar qualquer comentário ou pergunta para o nosso convidado de hoje aqui no chat, tá? Se vocês forem mandar pergunta, eu vou indicar para vocês para que vocês cliquem no ponto de interrogação que tem aqui embaixo, porque isso vai fazer com que a gente destaque a sua pergunta e aí depois eu posso passar para o convidado, tá? Tô vendo aqui mais gente, São Bernardo, Santos. Gente, se vocês quiserem também falar aqui no chat, se vocês já atuam na área ou se estão querendo começar uma carreira ou migrar para a área de paisagismo, podem comentar aqui, tá? Lá, Santos. Estudante de arquitetura, gente de Porto Alegre, biólogo apaixonado por plantas, olha só, sejam bem-vindos. Salvador, Bahia, Uberlândia. Estudante de design de interiores. Perfeito, gente. Podem continuar comentando, eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que é a EBAC, tá? A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. E aí, gente, um grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos nossos professores, é a oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. No nosso curso online de paisagismo, que é o que eu vou contar agora um pouquinho para vocês, que é uma área complementar ao design de interiores, é desenvolvido pelo paisagista Maurício Prada, responsável pela criação de projetos paisagísticos de grande porte, como a Ilha Gran Caimã, Casa Tegra, Casa Cor, espaços com mais de 15 mil metros quadrados e jardins residenciais, atendendo clientes em território nacional e internacional. Eu vou mostrar rapidinho para vocês um vídeo sobre o nosso curso. Olha só que legal. Ter contato dia a dia com a natureza, poder criar composições, poder inovar, mexer com um ser vivo que evolui dia a dia e poder ainda com isso poder dar qualidade de vida às pessoas. Natureza, bem-estar e qualidade de vida. Meu nome é Maurício Prada, bem-vindos ao curso de Paisagismo da EBAC. Hoje em dia, todo mundo quer uma área externa, todo mundo quer uma qualidade de vida, quer um espaço, liberdade. É importante identificar que o paisagismo está em contínua ligação com a arquitetura, acompanhando as volumetrias, criando espaços e sensações. Não é um curso técnico, é um curso dirigido para todo tipo de pessoa que queira ter contato com a natureza. Para o arquiteto que não tem noção para onde ir e como começar esta profissão, vamos ir ao campo, aprendendo, olhando, falando com fornecedores, falando com botânicos, falando com os principais arquitetos do Brasil, para vocês entenderem o laço, o nexo que temos da arquitetura com o paisagismo, com botânica, com preparação de solo, com pragas, com coisas que vêm depois da execução do jardim. Elaboração de projeto para vocês se poderem especializar, identificar classes de jardim, identificar espécies. É preparar o aluno para que saia pronto para o mercado, que tenha um entendimento de projeto, um entendimento de conceito. O aluno vai sair com um portfólio para poder entrar no mercado de trabalho.
para poder abrir portas em um escritório, estagiar e aprender mais profundamente, que foi como eu fiz. Então o jardim evolui, o jardim muda, o jardim cresce, o jardim, o que eu falo, vai tomando com o tempo muita personalidade. É uma profissão fascinante com a qual você está continuamente envolvido com a natureza. Gente, então voltando, tem um monte de gente comentando aqui no chat, estudante de arquitetura com paixão pela natureza, estudante da EBAC, tem algumas pessoas que já fazem o curso na EBAC, que legal, espero que vocês estejam gostando muito do curso, assim, ó, amando o curso de design de interiores pela EBAC, está sendo um grande complemento, maravilhoso, e aí aproveitando o embalo, hoje a gente tem para vocês uma oferta exclusiva, uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou para quem está querendo iniciar uma carreira como paisagista. Eu vou dar informações ao longo aqui da nosso webinar, né? Mas você já pode garantir seu super desconto clicando no botãozinho vermelho aqui em cima. Olha só, gente, vocês podem clicar no botão tranquilamente, porque o botão não te inscreve automaticamente no curso. Com esse cadastro, além de garantir o desconto, vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre o curso antes de tomar qualquer decisão. Mas se não clicar agora no botão, vocês podem perder o desconto, porque assim, no final, a gente desativa o link. Então aproveita, já clica agora e garante seu desconto. E aí, gente, hoje a gente está com um convidado muito especial, né? O Vinícius Matias, ele é paulista, engenheiro civil de formação, amante da natureza com especialidade em cultivo de espécies indoor, autor da página Jardineiro Urbano, que tem o propósito claro de ensinar jardinagem de uma maneira descomplicada para todos que querem ter o verde mais próximo de si. Vou chamar o Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Vinícius está abrindo aqui a câmera dele. Oi, Vinícius. Olá, pessoal. Boa noite. Nossa, já vi que tem uma turma legal aqui já, hein? Você viu? Muito bacana. Gente do Brasil inteiro. Sucesso, Show. Vinícius. Ó, só Muito lembrar legal. todo mundo que durante a demonstração do Vinícius, vocês podem perguntar para ele, fazer perguntas, clicando no botãozinho da interrogação. E aí, no fim da explanação dele, a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Vinícius, bora lá? Eu vou agora fechar minha câmera, dar todo espaço para você. Perfeito. Seja bem-vindo e bom evento para nós. Bom evento para nós. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Vamos começar aqui nossa demonstração sobre plantas de interiores, a tendência do verde dentro dos apartamentos. Como a Jéssica já disse, sou paulista, engenheiro civil, trabalho com saneamento básico. Eu sou amante da natureza, aqui em casa não falta planta, pode faltar qualquer coisa, mas planta não falta. Hoje eu conto com o cultivo de mais de 100, enfim, nunca cheguei a contar exatamente quantas tem, mas são muitas. E, enfim, por ser amante da natureza, né, juntei toda essa paixão que eu tenho, e eu criei uma página, né, que se chama Jardineiro Urbano no Instagram, e lá, como a Jéssica já disse, eu tenho um propósito de conseguir ensinar, né, tudo que eu já aprendi, tudo que eu venho aprendendo, porque eu sempre estudo bastante, né, a gente sempre tem que estar se renovando, então lá eu ensino várias dicas, né, e técnicas simples para que todo mundo consiga, né, ter um pouquinho desse verde tão querido dentro de casa. Então, a nossa apresentação, ela vai se resumir a alguns pontos, alguns tópicos. Então, nós vamos partindo do briefing inicial com o cliente, né, para você que vai fazer um projeto paisagístico, alguns fatores decisivos, etapas de um projeto paisagístico, muito importante, e a manutenção, né, por fim.
Mas enfim, então, pessoal, antes de falar sobre o briefing, né, eu gostaria de falar um pouco sobre esse cultivo indoor, né? O que seria o cultivo indoor? Se você for pesquisar, né, algumas referências, você vai encontrar, né, que é um cultivo com um pouco mais de técnicas, né, de iluminação artificial e tudo mais, que você faz, né, em um ambiente, uma edificação. Entretanto, ele não se restringe, né, a essa técnica de você ter que ter iluminação artificial, né? O cultivo indoor é todo cultivo que acontece dentro de uma edificação, seja ela residencial ou não. Porque a gente pode ter plantas tanto dentro de casa quanto em aeroportos, em shoppings também, né? E lá sim, a gente conta bastante com a ajuda da iluminação artificial, porque você não tem a mesma iluminação que você consegue ter dentro de uma casa, por exemplo, você não tem tanto acesso a tantas janelas, enfim. Então, as plantas elas conseguem viver bem, sim, em iluminação artificial, mas em casa a gente procura tentar adaptar ao máximo, né, do que a gente conseguir do habitat da planta, das necessidades da planta, sem ter que correr para esses métodos, né, de iluminação artificial. E quais as vantagens e desvantagens, né? Uma das vantagens muito bacanas sobre o cultivo indoor é você não ter algumas intempéries, por exemplo, como o do vento, intempérie da chuva, você consegue ter um controle maior, né, sobre essas condições que uma planta em um cultivo externo você não consegue controlar tanto e você tem que contar, né, com essas intempéries quando você está fazendo o projeto. E como pontos benéficos, né, desse cultivo indoor, vem justamente esse controle, né, que é o inverso, você consegue controlar melhor a umidade, você consegue dar uma iluminação ideal, né, para aquela planta, fora todos os benefícios que a planta traz para o ambiente, né, ela consegue renovar o ar, né, ela faz a absorção da poluição, ela ajuda até mesmo na barreira do som, né, então quanto maior a massa de verde que você tem dentro de casa, mais benefícios ela vai trazer. E bom, falando um pouco sobre o mercado do verde, né, quais foram os impactos que a pandemia, né, tão falar da pandemia trouxe no setor, né? E por incrível que pareça, no setor das plantas foi um impacto positivo, né? Então, se vocês observarem no gráfico, de 2019 para 2020, teve um aumento de 20%, né, do consumo de plantas dentro do mercado. Em 2021, teve um aumento de 5%, né? Ainda estando em pandemia. Mas por que que teve todo esse aumento, né? Justamente por as pessoas estarem cada vez mais dentro de casa e exigirem que você tenha um lar, né, mais harmonioso, você tenha mais bem-estar dentro de casa, né. Uma vez que antes as pessoas ficavam em casa apenas para descansar, hoje em dia as pessoas elas ficam em casa para trabalhar, então elas passam um dia dentro de casa, né. Então nada melhor do que ter o seu lar com bastante harmonia, né, para você conseguir passar o dia bem. E, enfim, começando a falar um pouco sobre o briefing, né, que você vai fazer com o cliente, é muito importante que esteja alinhado, né, as expectativas com o que você vai conseguir executar no projeto. Então, é muito importante que você tenha um portfólio de espécies, né, porque isso vai facilitar bastante para você mostrar para o seu cliente o que você vai conseguir fazer no projeto, né? Porque muitas vezes o cliente ele já vem com uma ideia montada ou não, né? Mas ele pega inspirações, pode pegar na internet, no Pinterest, no Instagram, essas redes sociais que a gente tanto conhece e tanto vê, né? Então é importante que esteja alinhado, né, muito bem alinhado com o seu cliente, quais tipos de planta você vai conseguir adaptar naquela condição. E aí nós temos plantas de sombra, né, temos plantas de meia sombra e plantas de sol pleno, que sim, é possível ter plantas de sol pleno dentro de um apartamento, desde que elas estejam, né, numa localização muito boa, que receba bastante iluminação do sol, então uma janela é um lugar bem legal para essa planta. E aí eu coloquei aqui algumas espécies, né, de plantas de sombra, temos as sansevérias, né, as conhecidas espadas, né, de São Jorge, lança de São Jorge, não que elas sejam plantas de sombra, mas elas se adaptam muito bem a essa condição. A zamioculca é uma planta que está bem na moda agora, né, e, enfim, também é possível ter nessa condição, mas sombra, pessoal, não é a mesma coisa que breu, então eu vou mostrar mais para frente, né, mais ou menos essas condições de iluminação. E de meia sombra temos um maior grupo aí, né, de possibilidades, então tem a monstera, né, a costela de Adão, a ficus lirata, e enfim, várias opções. E é muito importante que quando você faça esse alinhamento com o cliente, que fique claro para ele o que é, como eu já disse, né, o que dá, o que não dá para fazer.
porque um erro que é cometido muitas vezes, né, eu já vi até por profissionais da área, é você tentar executar uma ideia que você achou na internet, né. Então aqui vocês até podem ver, né, ó, nessa primeira imagem, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas nessa primeira figura aqui do lado de inspirações do Pinterest, você tem uma planta aqui, que ela está até se ficando torta, né, ela tá envergando, porque ela precisa de mais condições de iluminação do que, no ambiente que ela foi colocada. Então é muito importante que a gente se atenha a às referências, né, sabendo se elas são coerentes ou não com a realidade, porque a gente consegue ver muita foto montada, né, muito ambiente montado e nem sempre é executável. Então eu coloquei aqui um exemplo, né, como expectativa e realidade, esse bambu moçô. Acho que muito de vocês conhecem, né, na decoração é muito comum de utilizar, e enfim, muitas pessoas sonham ter esse bambu moçô dentro de casa. Porém, ele precisa de muita iluminação, ele precisa até de algumas horas de sol. Então é até possível que você coloque, mas ele não vai durar muito tempo, né, ao invés dele ter um crescimento vegetativo no ambiente, né, saudável, ele vai começar a definhar, vai perder folha, então o ambiente interno não é um ambiente ideal para esse tipo de planta, né. Em contrapartida, aqui nesse ambiente, a gente consegue ver um ambiente onde seria mais ideal, né, de você ter essa espécie. E sobre os fatores decisivos agora, então eu já falei um pouco do briefing, né, que é esse alinhamento de ideias, e alguns fatores vão ser decisivos para que você consiga aplicar, né, tudo isso que você conversou com o seu cliente. Então, um dos pontos mais importantes é quem é o seu cliente, né, e isso entra uma questão muito importante que é sobre o perfil da pessoa, então se ela tem filhos, se ela tem pets, então esses fatores influenciam demais nas espécies que vocês podem colocar nesse projeto, porque muitas espécies são tóxicas, né, tanto para nós humanos e para os animais também, até a adubação interfere nesse fator, né, se você tem animais de estimação no local. Então é muito importante que você tenha esses pontos destacados, né, não é só iniciar o projeto, você tem que avaliar isso também. Qual a disponibilidade para manutenção, né, se nós estamos falando de cultivo indoor, então não é um projeto em grande escala, né, então muito provável que quem vai fazer a manutenção desse projeto, seja o próprio cliente, então é legal de ver a disponibilidade, porque algumas plantas requerem mais cuidados do que outras. Vou falar sobre as etapas de um projeto paisagístico e expor a expectativa e a realidade ao cliente, né, que foi um tópico que eu já disse aqui também. Entrando aqui no projeto paisagístico, nós temos algumas etapas, né. Isso daqui é um resumo das etapas, é óbvio que se eu dissesse num olhar mais técnico, teria algumas subdivisões aqui, mas num apanhado geral, o passo mais importante, o primeiro passo é você fazer um estudo do ambiente, e que eu vou destrinchar um pouco mais para frente. Então, alinhamento de ideias, depois que você já conversou, você vai formular o que você pode fazer e abrir isso para o cliente, né? Fazer a composição do projeto, apresentação e aprovação, né? Então, aqui nessa aprovação, depois da aprovação, é muito importante que você apresente também, né, a proposta final e junto a um planejamento, né, seja um planejamento de tempo, de pessoas envolvidas e de custos. Apesar de que se você for fazer um projeto indoor, né, que é um projeto menor, talvez você não vá precisar de uma equipe para fazer isso. E seguindo falando sobre a observação, que é o ponto mais importante para a elaboração desse projeto, eu vou começar a falar aqui sobre a demonstração do projeto. Então, o ponto mais importante, pessoal, é você observar a incidência de sol no projeto. Então, aqui nessa primeira imagem, vocês podem ver, né, um esquema, de como que funciona aqui o ciclo do Sol. Então, vocês podem ver, né, que a face norte é a face que mais recebe iluminação. O Sol, ele nascendo a leste e pondo a oeste, como sempre, né, tanto no inverno quanto no verão. E aqui, dependendo do seu projeto, você vai ter que analisar, né, em qual face ele se encontra. Então, se ele estiver na face norte, ele vai receber mais sol ao longo do dia, isso nas duas estações. Na face sul é onde ele recebe menos iluminação, né, do sol. E aí temos o leste e oeste, que é onde o sol nasce, que você vai ter mais sol pela manhã, e depois onde o sol se põe, que você vai ter mais sol na parte da tarde.
E essa imagem do lado, onde tem uma bússola aqui, né, num smartphone, é justamente eu vendo porque eu vou fazer uma demonstração de um pequeno projeto, né? Então aqui já é no local, né, onde foi realizado esse projeto. Então eu vi qual que era a localização do norte para eu saber, né, qual que era a face de maior luminosidade nesse projeto. E ele foi o primeiro passo para mim começar a elaborar toda essa proposta. Seguindo na observação, é muito legal que, caso você não consiga estar lá em várias horas do dia, é muito importante que você peça para o seu cliente que ele te mande várias fotos ao longo do dia, né, depois que você já viu qual que é a localização do norte para esse projeto, para você ver, porque para você ver qual é a incidência de sol naquele local. Por quê? Quando a gente está falando do cultivo indoor, temos um grande problema, né? Apesar de termos bastante janelas em alguns apartamentos, as barreiras como móveis, alguns objetos de decoração, ou até mesmo as paredes, né, que são o nosso maior problema nos apartamentos e casas também, né, ver se, apesar de a bússola dizer que tem uma incidência bacana de sol, se essa incidência acontece, por conta justamente desses obstáculos. Então, nesse projeto, ó, como vocês podem ver, que seria nessa parede aqui, dessa cor alaranjada, né, terracota, tanto na parte da manhã quanto no meio-dia e da tarde, apesar de eu ter uma iluminação mais legal aqui na parte da tarde, eu não tenho incidência de sol direto. Então, isso já vai me restringir a quais espécies que eu vou poder utilizar nesse projeto. Seguindo o passo da observação, agora você já sabe quais vão ser as plantas que você vai conseguir utilizar, né, de acordo com a iluminação. É muito importante que se observe a volumetria, né? E o que seria essa volumetria? Seria observar, é, por exemplo, você fazer uma escada, né? Você começar dos tamanhos maior para o menor e fazer uma escala para que não aconteça sobreposição de plantas, porque muitas vezes aquela localização que a planta está já não é um lugar muito favorecido. Então, se você colocar uma outra planta tampando, né, aquela planta que está atrás, isso vai fazer com que ela receba menos incidência de sol e ela pode ocasionar muitos problemas para essa planta futuramente. Então, é muito importante que você obedeça uma escala aí de tamanho sempre dos tamanhos maiores no fundo e descendo para tamanhos menores, né? Então, isso se encaixa na volumetria. E é muito legal você utilizar de várias texturas, né? Então, aqui até mesmo escrevi, né? Utilizar diferentes texturas visuais e táteis, e isso auxilia muito na experiência indireta do usuário. Então, você colocando uma diversificação legal de plantas, isso vai trazer muito mais harmonia, né? Vai ficar um projeto muito mais interessante. E por fim, as cores, né, que não só das folhas, porque você conversando com o seu cliente, você vai perguntar para ele se ele prefere mais folhagem, se ele quer uma decoração com plantas. Então, é muito interessante que, depois de alinhado isso, você coloque em prática no seu projeto também. E é muito interessante você pensar no seu espaço como um quadro, de fato. Então, nesse quadro, a criatividade está livre para você fazer o que você quiser. Seguindo ao projeto, eu fiz uma pequena planta aqui, uma demonstração para vocês, de como seria essa área. Então, notem que eu coloquei aqui ao lado do projeto a localização do norte. Essa face, né, de onde vai ser realizado o projeto, ela estaria apontado para a face norte, onde tem a maior incidência de sol. Mas como vocês viram lá naquelas fotos ao longo do dia, ela não tem incidência de sol direto. Então, aqui o cliente ele queria um projeto mais sucinto, só algumas espécies, mas ele não sabia exatamente quais colocar, né? Então, observem que aqui no projeto tem essa questão da volumetria, né? E aí, de acordo com as espécies, eu coloquei algumas texturas diferentes de folhagem, né? Então, vocês podem ver aqui, né, mais algumas imagens desse projeto. Então, essa questão da volumetria, acho que fica muito claro aqui para vocês, né? De como funciona essa questão, e é legal você se ater também aos materiais que você vai utilizar, né, porque hoje em dia no mercado existem N materiais, tanto para vasos, quanto para suporte, e é muito interessante, vocês podem ver que eu coloquei alguns vasos com suporte, né, como a gente está falando de um projeto residencial, a gente não tem muito espaço, então ousar de utilizar suportes verticais, né, a gente começar a subir para as paredes, até mesmo um painel, né, um jardim vertical, por que não?
é muito interessante que você comece a ocupar esses espaços. Então, nesse caso aqui, eu fiz apenas, né, não fiz um projeto vertical, é um projeto apenas na horizontal, no chão, mas é muito interessante que você use de suportes, de cachepôs e até suportes de parede. E aí, trazendo para a realidade agora, né? Então, antes a gente tinha essa situação aqui, né? Que vocês puderam ver naquelas outras fotos, e embaixo é a depois, que é essa composição de plantas, né? No local. Então, você vê, né, que é claro que quando você tem plantas, você tem um verde ali, você tem muito mais harmonia, né? Torna um ambiente muito mais agradável. Então, aqui eu tenho mais umas imagens de como ficou esse projeto. E um fato muito interessante é que usar das cores é muito interessante, até mesmo não só nas plantas, mas no ambiente. Então, se você utilizar uma cor mais escura para dar um destaque melhor ali para aquele ambiente, vai trazer uma sensação de amplitude muito maior e vai ficar muito mais harmônico, vai dar um destaque legal para o seu projeto. Tanto que, se vocês verem, a maioria dos projetos que são feitos jardins verticais, o fundo que eles utilizam são fundos bem escuros, né? Verdes escuros ou até preto, para trazer um destaque bem maior para aquele seu projeto paisagístico. E, por fim, depois de realizado o projeto, uma parte muito importante é a manutenção. E quais são os principais pontos dessa manutenção, né? Então, eu destaquei aqui como manual de cuidados, irrigação, adubação e manutenção do cliente. Então, é muito importante que você faça orientação para o seu cliente de como ele vai realizar os cuidados dessas plantas, né, que você adaptou no projeto. Então, por isso que eu disse que é muito importante que vocês alinhem, né, se o cliente ele já tem algum conhecimento ou não, porque dependendo das espécies que você vai colocar ali, a manutenção vai ficar mais fácil ou mais difícil. Então, é muito importante. E uma dica legal que eu dou é que você faça um manual de práticas ali, né, de cuidados para as plantas. Então, você pega ali todas as espécies que você colocou no seu projeto e faz um manual de cuidados, né? E esses cuidados, eles entram na rega, né, que é muito importante, orientar qual que é a periodicidade, apesar de que no Brasil, né, nós temos um clima muito quente, ele pode esquentar ainda mais dependendo da região que você está, é muito importante que você coloque a periodicidade das regras. Não tem uma regra muito certa, né, porque cada região obedece um intervalo maior ou menor, mas você consegue fazer uma média ali, né? E com o tempo ele vai pegando também, né? Se for ele mesmo que vai fazer essa manutenção. E a adubação, né? Porque já que a gente está tentando adaptar ao máximo o habitat natural daquela planta, a casa dela, né, que seria o vaso dela, ele tem que estar sempre com nutrientes, né? Então, ao passar do tempo, essa planta ela vai consumindo esses nutrientes que estão lá e você vai ter que fazer reposição. Então, é muito importante que você também coloque nesse manual, né, que oriente como será realizada a adubação, qual tipo de adubo. Então, hoje em dia no mercado existem vários tipos de adubo, né, mas eu particularmente eu gosto de usar os adubos orgânicos, inclusive uso muito e tenho bons resultados, só que, por exemplo, esses adubos orgânicos, eles na composição deles, eles têm torta de mamona, que é tóxica para animais de estimação. Então, é muito importante você saber, até na orientação da manutenção, de acordo com o perfil do seu cliente, o que você pode indicar ou não. E, por fim, use a tecnologia a seu favor, claro. Hoje em dia existem vários softwares, vários aplicativos que conseguem orientar, né, quais são as necessidades da planta. Você consegue até colocar nesses aplicativos por exemplo, intervalos de rega, você consegue anotar nesses aplicativos. Então, já que temos a possibilidade, né, por que não usar ao nosso favor a tecnologia? Enfim, um lema que eu gosto muito de destacar, né, mais plantas, mais natureza, consequentemente mais bem-estar. E aqui a gente tem uma frase muito bonita da Gertrude Dickel, que é: o amor pela jardinagem é uma semente que, uma vez semeada, nunca morre. Então fica aí para a reflexão de vocês. E por fim, pessoal, se vocês quiserem saber, né, mais sobre o meu conteúdo, quiserem acompanhar algumas dicas também, eu deixo aqui meu arroba do Instagram, porque lá vocês vão poder acompanhar muito de perto qual é o meu trabalho. Então, muito obrigado aí pelo espaço, e é isso.
Vinícius, você me ouve? Sim, sim. Então tá bom, é que tem um delayzinho, mas então eu voltei. Obrigada. Foi incrível as informações que você passou. Tem algumas perguntas no chat, então eu vou Legal. dar um tempinho para o Vinícius beber uma água, dar uma respirada, e aí vou conversar um pouquinho com a galera sobre o curso, e aí já te chamo para a gente responder as perguntas do chat, tá? Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Gente, continuando aqui, eu vou dar mais informações para vocês sobre o nosso curso antes do Vinícius voltar. Então, olha só, no curso de paisagismo da EBAC, você vai aprender a criar projetos autorais e demonstrar suas ideias para os mais diversos ambientes: residências, condomínios, praças públicas, jardins e até monumentos históricos. Você também vai aprender a utilizar o desenho técnico em planta baixa, aquarela e recursos de software para exemplificar suas ideias para o projeto antes da execução. Além disso, vocês também vão aprender sobre os estilos de paisagismo ao redor do mundo e conhecer mais sobre uma matéria-prima mais importante, as espécies das plantas. E além do conhecimento técnico, você vai sair desse curso com uma bagagem cultural excelente. E também vai aprender a negociar e lidar com fornecedores, clientes, escolher as plantas certas para o projeto e as melhores formas de fazer uma apresentação. O curso aqui, Debate de Paisagismo, tem mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas, divididas em 19 módulos, para facilitar o aprendizado de vocês. São todas criadas pelo Maurício Prada e vocês podem acompanhar pelo computador, pelo tablet, pelo celular, na hora que vocês acharem mais propícia. Vocês também vão colocar o aprendizado em prática através de várias atividades que vocês podem também desenvolver no ritmo mais apropriado para cada um. Vão receber feedbacks individualizados dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E, por fim, você encerra o curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar o conhecimento adquirido e enriquecer o seu portfólio. E tem mais, gente. Mais uma coisinha aqui. Se vocês se matricularem, vocês ganham uma licença do AutoCAD. É uma oportunidade incrível para quem quer usar as ferramentas de arquitetura e design de interiores em seus projetos. E também um mês de curso de inglês na IF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, se eu fosse vocês, eu não perdi essa oportunidade. É só clicar no botão aqui em cima que aparece. E aí a gente aproveita o desconto exclusivo de 50% no valor do curso de paisagismo. Vocês podem ficar tranquilos, como eu já disse, se vocês clicarem no botão, não vai descrever automaticamente no curso, só vai garantir um cadastro, o desconto e também a oportunidade de vocês tirarem dúvidas sobre o curso e o melhor caminho para seguir sua carreira antes de tomar uma decisão. Voltando mais uma vez, lembrando que o link é desativado assim que a gente terminar essa webinar. Então, se você quer esse desconto, tem que clicar lá agora, tá? Vamos ver se o Vinícius já está de volta. Vinícius, você já está por aí? Não sei se o Vinícius já está voltando. Tá aqui. Estou por aqui, sim. Vou fechar aqui, vou pôr você para a gente responder as perguntas, tá? Vamos lá. Deu tempo de beber uma água, dar uma respirada? Deu. Então tá bom. Deu tempo. Vamos lá, tem algumas perguntas no chat, eu vou colocando para você, aí você vai respondendo no seu tempo, da maneira que você quiser, tá? Tá bom. Vamos lá para a primeira. Bom, Tiago de Moraes perguntou quais são suas espécies preferidas. Olha, é difícil de falar, viu? Acho que se eu falar quais são as preferidas, as outras vão ficar com ciúmes. Eu tenho muitas preferidas, mas, assim, a gente sempre tem um xodó especial por alguma, né? Eu gosto muito da minha Ficus lirata, tenho paixão por ela. Minha Monstera também, adoro muito, acho ela muito linda. E eu também, é uma espécie que eu adquiri há pouco tempo, acho que poucas pessoas conhecem, mas se vocês pesquisarem depois, eu acho que eu posso colocar o nome até aqui no chat, é bem bonita, chama Stephania erecta, é uma planta muito exuberante, assim, é bem bonita.
Acho que essas são eu não conseguiria dizer uma, mas 3 eu consigo. Legal. Seriam minhas 3 preferidas. Quando perguntaram aqui no chat quais eram suas espécies preferidas, teve uma pessoa que respondeu, a Isabel. Minhas espécies favoritas são costela de Adão, suculenta, cactos e lírios da paz. Olha só. As suculentas também Gosto. são minhas favoritas. Eu gosto também. Nossa, tem uma coleção bem grande. Gosto também. Vamos lá, próxima pergunta, Vinícius. Do Luiz Fernando Gesser. O uso do luxímetro é um bom instrumento como estratégia de projeto? Olha, Luiz, o luxímetro, acho que assim, se tratando de um projeto, todo projeto ele é bem técnico, né? Mas eu normalmente eu não vejo, né, comumente, muitos profissionais utilizando o luxímetro, apesar de ser um aparelho bem técnico, né, para você fazer essa medição da luminosidade. Mas eu acredito, porque assim, muitas pessoas utilizam o feeling, né, o conhecimento, né, que elas vão adquirindo ao longo do tempo. Mas eu acho que para quem está iniciando, eu acho que é um bom parâmetro para conseguir ter, né, essa observação, né, do que você está vendo ali para o que realmente é ali no luxímetro, né, se seu feeling tá legal. Então, acho que o luxímetro ele serve como parâmetro aí bacana, né, para você. Mas ele é um bom aparelho. Ô, Vinícius, eu vou aproveitar essa pergunta, como tem bastante gente iniciante aqui, se você puder explicar para a gente o que é um luxímetro. Então, o luxímetro, ele é um aparelho, né, ele tem um medidor, né, que ele mede o espectro de luminosidade que está entrando ali dentro do aparelho. Então, de acordo, se você estando no ambiente, né, de acordo com a posição que você está no ambiente e com a incidência da luminosidade, né, nesse espectro dele, ele vai te dizer ali em números qual que é a iluminação daquele local. Só que aí você tem que saber interpretar esse número, né, então vai ter um número bem grande lá, 5.000 K de iluminação. Então, você tem que, né, saber o que são esses 5.000 Ks, que aí, por exemplo, cada planta necessita, né, de uma quantidade de Ks ali, então é uma linguagem um pouco mais técnica, né, um pouco mais profissional mesmo, a utilização desse luxímetro, mas ele basicamente serve para isso, ele vai medir ali a iluminação e vai te dar um número e você vai ter o parâmetro, se está ok ou não para utilizar aquela planta no espaço. Uhum. Perfeito. Vou publicar aqui a próxima pergunta, da Júlia Alvim. Quais apps você indica? Quais aplicativos, né, você indica para a gente usar aí? Ah, sim. Olha, Júlia, eu já testei bastante aplicativo, viu? Porque para mim dar conta aqui de todo mundo aqui, para saber quem eu reguei, quem ainda não reguei. Tudo bem que hoje em dia já tem tanto também que é assim, eu cadastrei no aplicativo de vez em quando eu dou uma olhada lá. Mas, olha, eu uso 2 aplicativos atualmente. Um que se chama, cadê? Pictures This, que é muito bom, só que ele não é 100% gratuito. Então, tem esse problema aí. Tem um outro que eu utilizo que chama PlantNet, que ele é totalmente gratuito, e é legal que nesses aplicativos você consegue fazer a identificação da planta, então você tira uma foto ali, e se você não sabe, você não tem muita experiência ainda, ele até te fala qual é aquela planta, e é legal que você sabendo qual é a planta, você consegue ver o quanto de água, o quanto de iluminação, qual é a periodicidade de adubação que você precisa. Mas eu basicamente utilizo esses 2 aplicativos aí. É Pictures Giz, não é isso? Isso. Vê se é assim, ó. Eu posso mandar aqui no Isso que eu ia te pedir, se chat. você pudesse mandar o nome no chat para as pessoas, seria legal. Pictures This e PlantNet. Eu vou mandar o nome da planta também, que eu tinha comentado, a Stefania erecta, para quem tiver curiosidade. Dá uma olhada na internet. Perfeito. Pronto. Vamos lá, na próxima. Evelyn Valentina Chicaroli. Você, ao fazer um projeto para um cliente, você estipula um tempo no qual você dá a manutenção? Pergunta importante. Com certeza. Bom, Evelyn, como eu disse na apresentação, é muito interessante que você faça um manual de cuidados, né? Mas se aquele cliente ele é de repente muito inexperiente, eu não costumo colocar um prazo, né, da manutenção do projeto e das plantas, porque já foi pensado, né, para que aquele projeto seja muito bem sucedido ali. Mas é interessante que nesse manual, né, você deixe claro lá quais são os cuidados de cada planta, e aí, posteriormente, se tiver algum problema, você pode, né, dar um suporte ali, mas aí acho que varia de pessoa para pessoa, né, de acordo com o perfil ali do seu cliente.
Eu normalmente não estipulo, justamente porque acho muito interessante você fazer esse manual. Perfeito. Próxima pergunta vem da Maria Cláudia Tabarini Rodrigues Correia. O adubo tirado da composteira caseira serve para qualquer planta? Nossa, essa é uma dúvida minha também, Maria Cláudia. Oi, Maria Cláudia. Então, com certeza. O adubo tirado da composteira, assim como qualquer adubo orgânico, ele pode ser utilizado em qualquer planta, seja ela suculenta, seja ela um lírio, uma costela de Adão. Em qualquer planta você pode utilizar o adubo orgânico, né? Porque é muito interessante que o adubo orgânico, além dos macronutrientes que as plantas precisam, e que está presente na maioria dos adubos, até os artificiais, ele também possui micronutrientes. Então, inclusive por isso que eu indiquei, né? Eu utilizo de adubos orgânicos, não utilizo adubo tirado da composteira, gostaria de ter uma composteira, ainda não realizei esse projeto, mas hoje em dia eu utilizo o bokashi, que é um adubo muito bom, orgânico também, né? Que ele basicamente é um adubo que é feito em larga escala, né? Como se fosse uma composteira em larga escala, e eles fazem esse adubo e fracionam. Então, realmente o adubo de composteira ou qualquer tipo de adubo orgânico ele pode ser utilizado sem restrição em qualquer planta e, claro, obedecendo, isso que é o bom do bokashi, né? Você consegue ter um manual de quantidade e de periodicidade. Então, por exemplo, adubação no verão, que é enquanto as plantas elas estão crescendo com bastante vigor, você pode fazer uma adubação com intervalos menores. E já no inverno, que é o período de dormência das plantas, você tem que fazer uma adubação mais intervalada. E você adubando com adubo de composteira, apesar de ele não ter todos aqueles nutrientes que um adubo que você comprou em algum lugar tem, você não consegue ter esse manual aí, né, de em quanto tempo você vai usar ou não. Mas assim, em geral, acho que de 30 em 30 dias é um bom período para você fazer adubação. Perfeito, Vinícius. A próxima pergunta vem da Amanda. Eu queria saber um pouco sobre qual tipo de vaso escolher para chão, parede, etc. Legal. Ótima pergunta, Amanda. Uhum. Bom, hoje em dia a gente tem assim uma infinidade de produtos, né, de materiais diferentes. Então a gente tem vasos cerâmicos, vasos plásticos, tem vasos de vidro. Então assim, eu acho que a regra seria assim mais por exemplo, necessidades da planta e estética também, né? Porque você tem que ver qual que vai ser a proposta que você vai colocar ali no seu projeto. Então, se for um projeto mais moderno, é interessante, de repente, que você utilize vasos plásticos, porque vasos plásticos, eles têm, assim, uma infinidade de formatos, de modelos, coisa que os vasos cerâmicos, por exemplo, eles estão um pouco mais restritos, né? Mas hoje em dia você encontra de tudo, né? Mas assim, por exemplo, algumas plantas que elas necessitam de menos água, por exemplo, dentro do substrato, que são as suculentas, por exemplo. Seria interessante que ela tivesse um vaso cerâmico, porque esse vaso ajuda a absorver um pouco dessa água. Mas, assim, você está me perguntando qual seria o melhor para o chão ou a parede. Acho que não tem essa regra, eu acho que seria mais pela estética que você está adaptando ali no projeto. E já para a parede, você tem os vasos meia cuia, se você for colocar o vaso diretamente na parede, né? Mas hoje em dia tem muitos suportes, né? Então tem gente que coloca suportes, e aí você consegue colocar o vaso, né, normal nesse suporte. Tem suportes de macramê, que são aqueles suportes todo em linha, né, todo trançado, você consegue colocar um vaso normal na parede, não precisa ser um vaso de meia cuia. Então, acho que seria mais isso, né? Acho que tem que ver o seu projeto, o que o cliente deseja, aí você vai ter uma noção maior, assim, dos materiais que você vai conseguir utilizar. Perfeito, arrasou, Vinícius. A próxima pergunta aqui é do Thiago Polizei. Dicas para cultivos de samambaia. Eu sou apaixonado, mas tenho dificuldade para cuidar. Ó, eu tô com a minha aqui do lado, ó. Não é uma samambaia que todo mundo conhece, mas é um asplênio, é da família das samambaias. Olha, as samambaias em geral, Tiago, elas são de fácil cultivo, mas assim, você dando a iluminação necessária, porque assim, você não adianta colocar ela num lugar que não tenha muita luminosidade. Então, por exemplo, se você tem ela dentro da sua casa, é interessante que ela esteja próximo de uma janela.
porque ela precisa de bastante luminosidade. Mas fato muito importante sobre as samambaias, que apesar dela gostar bastante de iluminação, não sol direto, é iluminação apenas, né? Ela não suporta sol direto. Um fato muito importante é que ela não receba vento, porque como ela tem a folha muito fina, quando o vento passa pela samambaia, ela consegue ressecar essa folha muito facilmente. Então é aí que a gente começa a ver aquelas folhas ficando marrons, né, amareladas e começam a cair. Então uma condição muito legal é muita iluminação e pouco vento. E elas gostam bastante de água. Então nunca esquecer de regar essa samambaia, porque ela vai começar a ficar feia. Perfeito. Eu acho que é isso. Aí tem mais uma pergunta aqui, da Suelen Stefano. O adubo orgânico pode ser usado por quem tem pet? Ótima pergunta também. Excelente pergunta, Suelen. Então, o adubo orgânico, ele, assim, normalmente, os mais comuns que você encontra no mercado, na sua composição, eles têm torta de mamona e acho que até alguns outros componentes que eles são tóxicos para pet. E o que acontece? A maioria desses adubos orgânicos, eles têm farinha de osso, e é um cheiro até um pouco desagradável. Só que para o pet, esse cheiro de farinha de osso, tanto para cachorro quanto para gato, é bastante chamativo. Então você está fazendo o processo de adubação com aquele adubo orgânico ali, né, ao entorno do vaso, e provavelmente seu pet ele pode sentir o cheiro, se interessar e pode tentar cavar ali e comer ou lamber. Então, assim, eu não indico adubo orgânico nesses casos, apesar de que hoje em dia você já encontra alguns adubos orgânicos em forma líquida e ele não tem cheiro. Então você consegue fazer a utilização desse tipo de adubo orgânico, mas na forma líquida, se você tem pet. Mas por via de regra, se você tem seu animalzinho, eu te aconselho a utilizar um industrializado. Perfeito. Certo? Perfeito, Vinícius. Vou adotar essa dica também. Tenho meu Ah, pet é aqui, ótimo. cava os vasos. Sim. Vamos lá, pergunta da Isabel. Vinícius, qual sua opinião sobre jardins verticais auto-irrigáveis? Funcionam melhor Muito do que a legal. irrigação manual ou apenas facilita a manutenção? Excelente pergunta também, Isabel. Olha, eu acho que assim, na via de regra, eu acho que essa irrigação automática, ela vai muito para a escala do projeto, né? Então, se você tem ali um jardim vertical muito grande, possivelmente, e muito alto, inclusive, possivelmente você vai ter um sistema de irrigação automático, porque vai ser muito mais fácil de você fazer a manutenção. Porque pensa, se toda vez que você for regar, você tem que pegar uma escada, começar lá nas plantas de cima e regando todo mundo, então, assim, fica um trabalho manual bem dificultado. Mas uma coisa que vai implicar muito de você ter um sistema auto-irrigável não é o budget que o cliente vai ter ali para a execução do projeto. Então, assim, eu não diria que ela funciona melhor ou não, acho que ela facilita, né, essa manutenção da planta. Mas, se não tiver essa possibilidade, vai ter que ser no manual mesmo. Perfeito. Vinícius, a próxima pergunta vem da Eugênia Maria Licoreces. Acho que eu pronunciei certo. Vinícius, você indica algum local para comprar vasos de todos os tipos? Olha, Eugênia, eu não sei de que estado você está falando, mas assim, acho que não teria um local em específico para mim te indicar. Mas assim, acho que grandes varejistas ou gardens, né, tem uma grande variedade de vasos, né, e de vários materiais. Então, assim, tenta procurar na sua cidade qual que é o garden, né? Não digo floricultura, mas tenta ver aquele bem, sabe, aquela floricultura grandona, né? Você vai saber que é um garden. E lá você vai encontrar diversos tipos de materiais, com certeza lá vai ter. Porque muitas floriculturas compram nesses gardens, né? Então, para fazer a revenda, eles têm um preço diferenciado. Mas lá você vai ter uma variedade muito maior do que numa floricultura. E para quem está em São Paulo, tem a dica do Ceasa, né, Vinícius? Para quem está em Exatamente. São Paulo, tem o Ceasa, que Tem o vende todos os Ceasa. tipos de plantas e vasos e tudo. Tudo que você imaginar, você encontra no Ceasa. Tudo, qualquer E produto até mais um da pouco. planta. Exatamente. Bem lembrado. Próxima pergunta aqui da Luciana. Orquídeas é uma boa opção para a parede? Olha, Luciana, no geral, as orquídeas, que assim, a gente costuma ver, né, bastante em fotos, enfim, a gente consegue
encontrar bastantes imagens de orquídeas em painéis verticais. E é muito comum, de fato, mas assim, não é uma regra. Eu mesmo tenho algumas orquídeas e nenhuma delas estão na parede. O que vai mandar, né, se ela é bom para ela ficar naquela parede ou não, é justamente a condição de iluminação. Então, se naquela parede você tem uma condição legal, você coloca ela na parede, ela vai se dar muito bem. Mas se você tem uma parede, você fala, eu quero fazer um painel vertical com orquídeas, porque as orquídeas elas precisam de muita iluminação, principalmente da manhã. Então é muito interessante. Se você vai colocar lá na parede, você tem em mente que ali é o local ideal. Caso não seja, aí você pode utilizar, enfim, em alguma estante que você tenha. Eu tenho uma estante e eu deixo elas na parte de baixo para elas não pegar o sol direto. Então as minhas não estão na parede, não é uma regra. Perfeito. Última pergunta aqui do chat, da Ana Aquesta Tessari. Qual seria o valor de um projeto por um especialista? Como cobrar? Olha, muito interessante. Eu acho que assim, isso varia muito de região, né? De qual região você tá, porque é um valor muito de mercado, né? Então, assim, eu não posso te dizer, né, qual seria um valor de um projeto de um especialista, porque depende do especialista também. Então, acho que você consegue pesquisar, encontrar com facilidade, né, muitos especialistas, e aí você vai fazer um orçamento com eles, mas acho que no seu caso aqui você está perguntando como cobrar. E varia muito por projeto também. Então, por exemplo, se for um projeto muito pequeno, não compensa você cobrar por metro quadrado. Então, você tem que analisar esses parâmetros também. Então, por exemplo, um projeto que é pequeno, ao invés de cobrar por metro quadrado, você cobra por tempo. Então, o tempo que você vai utilizar para fazer o projeto, planejamento e execução também é um parâmetro bom. Então, assim, acho que o tamanho do projeto vai implicar muito na forma como você vai cobrar. Perfeito, Vinícius. Eu falei que era a última, mas apareceu mais uma aqui. Como a gente está com o tempo, Vamos vou lá. responder. Vou colocar, tá? Perfeito. Da Leia. Leia, deve ser Leia, né? Eu Trabalho pensei que com você falou Leia. coquedamas. Não, é o nome dela. Desculpa, Leia, Vinícius. vamos lá. Trabalho com coquedamas. Algumas dicas sobre ambientes específicos? Legal. Olha, eu acho muito lindo o Kokedama. Não tenho ainda. Eu sempre vejo, tenho vontade de aprender a fazer. Mas é o seguinte, eu acho que sobre o ambiente, onde que vai ficar o Kokedama, acho que não está nem relacionado com o Kokedama em questão, mas sim a espécie de planta que você está utilizando no Kokedama. Para quem não sabe, o Kokedama é uma adaptação, né, que a gente faz com musgo esfagno, e aí a gente faz uma bola de musgo esfagno, acho que quem trabalha com orquídea sabe o que é que eu tô falando, esse musgo, ele parece uma estopa marrom, e aí você faz a adaptação, né, faz uma bolinha e você coloca a planta dentro, então ela, ao invés de ter um vaso, ela tem um kokedama, que seria essa bola de esfagno, para quem não sabe o que é. E sobre a pergunta da Leia, eu acho que um ambiente específico está relacionado mais à planta. É uma planta que eu vejo muitas imagens, né, na utilização de coquedama, são antúrios. E os antúrios, eles são plantas que gostam de meia sombra. Então, acho que é o que eu disse, né, o que vai contar aí no ambiente onde vai ficar o coquedama é a planta e não o coquedama. Legal. Agora sim, a última. Da Raquel Magna Vita. É verdade ou Legal. mito que não devemos ter planta em quartos? Essa pergunta é bem legal. Olha, é ótima mesmo, porque é uma dúvida aí que vem durante muito tempo, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, Raquel, a verdade é um mito. Você pode sim ter planta dentro do seu quarto, porque na verdade acho que eles falam que você não pode, porque a planta ela consome oxigênio, né? Então, muitas pessoas falam que porque ela consome oxigênio, ela vai respirar todo o oxigênio ali, e você vai ficar sem oxigênio suficiente no seu quarto enquanto você está dormindo. Enfim, por isso esse estigma aí, né, de você poder utilizar ou não. Mas isso é um mito, né? Na verdade, muitas plantas, elas trazem benefícios, né, ao contrário do que se pensa, de você tê-las em ambientes, porque elas conseguem absorver a poluição e até mesmo filtrar o ar. Então, as sansevérias, né, as espadas de São Jorge aí, já saíram até matérias na NASA, inclusive, deles falando que essas plantas, elas são
muito boas na absorção de poluição e, consequentemente, elas fazem melhorar a qualidade do ar. Então, assim, na verdade, é muito bom você ter planta aí em qualquer cômodo que seja da sua casa. Põe planta em tudo. Exatamente. Apareceu mais duas perguntas, Vinícius. Estou cedendo para Vamos lá, responder porque a gente está com tempo, tá? Vamos vamos lá. lá. Como rega as coquedamas? A água cai? Olha, eu normalmente vejo essa rega por capilaridade, que seria o quê? Você tem um pratinho, né? Você coloca seu coquedama, você molha o pratinho e ela vai absorver a água, né? Esse coquedama. Mas se você puder locomover, né? Você puder retirar essa planta do lugar que ela está e levar, por exemplo, numa pia, você faz a rega dela ali, deixa ela escorrendo e quando ela já tiver com uma umidade que não vá pingar, né? Que não vá sujar ali o ambiente que ela está, você volta ela para o lugar. Então, acho que seria mais pela ocasião aí do que você vai poder fazer. Perfeito. E aí, agora que veio a pergunta dos quartos, aí veio mais uma, da Vanira Aparecida. Tem uma planta específica para pôr nos quartos? O que você acha? Olha, não tem planta específica, Vanira. Na verdade, acho que assim, acho que a maior questão aí, acho que em algumas outras perguntas eu já disse, seria em relação à iluminação que você tem nesse quarto. Se é um quarto que tem uma janela bem grande, que entra bastante luz, você vai conseguir ter uma samambaia, você vai conseguir ter uma jiboia, né, que são as famosas plantas pendentes que todo mundo gosta também. Então, você vai conseguir, se você tem uma iluminação muito boa, você tem um leque enorme aí de possibilidades para você ter dentro do seu quarto. Já se você tem um quarto, né, com uma janela menor, ou até mesmo o espaço que você tem para colocar essa planta seja um pouco mais afastado da janela, é muito importante que você escolha uma espécie que se adapte a essa condição. Então, a zamioculca, que eu comentei aqui, é uma planta que se adapta muito bem a uma condição de luminosidade um pouco mais baixa. As espadas de São Jorge, lanças de São Jorge também são muito boas, além de fazer essa purificação do ar aí que eu falei na última pergunta. São ótimas opções. Perfeito, perfeito. Estou pegando suas dicas aqui também. Pode, Um de vai planta, anotando, vou começar a pessoal. mudar os lugares. Legal, essa é a E por intenção. último, da Isabel aqui, ó, Vinícius. Em ambientes úmidos como cozinha, lavanderia e banheiro, quais as plantas mais recomendadas? Ou é indicado Ótimo, evitar colocar nesses ambientes? ótimo. Olha, Isabel, eu normalmente costumo não indicar, né? Até porque, assim, normalmente ambientes muito fechados, como o banheiro, além de serem bastante úmidos, eles são escuros na maioria das vezes. Então, assim, é comum a gente ver, principalmente, o pessoal colocando mini cactos, mini suculentas dentro de banheiro, acho que todo mundo já viu, né? E isso entra muito no que eu disse na apresentação, né? De repente a gente vê uma foto, ver aquela inspiração e querer aplicar, né? Mas a pessoa tirou uma foto ali, não significa que a planta vai ficar ali para sempre. Então, essas plantas, né, cactos e suculentas, elas são plantas que necessitam de sol direto. Então, ela ficar dentro de um ambiente como um banheiro não vai ser bom para ela. Já antúrios, por exemplo, que são plantas que necessitam de bastante umidade, lírios da paz, que são plantas que também precisam de bastante umidade, elas vão bem em um banheiro ou numa lavanderia, que são ambientes um pouco mais fechados, até mesmo abafados. Então você assim, você consegue ter espécies nesses locais, mas assim é um pouco mais restrito. Então para você acertar na espécie que você vai colocar ali é um pouco mais difícil. Então se você não tem muito conhecimento, de repente você pode acabar colocando uma planta ali que não é adequada e acabar perdendo a plantinha. Sim. Vinícius, maravilhoso, muito obrigada. Ah, legal. Foi um prazer acompanhar aqui com você hoje. Foi um prazer também. Queria agradecer muito, deixa eu só voltar aqui na gente. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que ficou com a gente até agora, né? E aí, se vocês curtiram a nossa conversa, eu vou indicar para vocês seguirem lá o canal da EBAC no YouTube, porque eu vou colocar o link aqui no chat, porque lá a gente vai disponibilizar e você pode rever o evento de hoje ou todos os anteriores. Tem muita coisa bacana sobre paisagismo, design de interiores, iluminação, decoração. Então, eu estou deixando aqui o link para vocês no chat, né? O link do nosso YouTube. E aí vocês podem entrar lá e ver o que a gente viu hoje aqui, tá?
E se vocês curtiram algum vídeo, quiser deixar um comentário, para a gente é sempre importante saber como os nossos eventos têm ajudado vocês a pensar de alguma maneira na carreira de vocês. Para terminar, gente, vou colocar aqui de volta a apresentação. Vamos lá. Abriu. Para terminar, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os nossos cursos, vocês podem falar com a nossa equipe, que vai estar sempre à disposição de vocês. Não percam as nossas próximas programações, vocês podem ficar por dentro de todos os cursos e eventos acessando o nosso site, que eu também vou deixar o link aqui do lado para vocês. Então, vou deixar o link no chat também, para vocês acessarem e ficarem por dentro da nossa programação. E terminando, hein, gente? Quem não clicou no desconto, agora quando a gente encerrar o webinar, encerra o desconto junto. Então, a última oportunidade para vocês clicarem e garantir esse desconto de 50%. Vinícius, reforçando, prazer enorme. Tem um monte de gente aqui no chat falando obrigada, Prazer adorei. foi meu, viu? Foi maravilhoso. Queria agradecer também, viu, pessoal? Muito obrigado por ter participado aí. Foi muito legal essa interação. Adorei receber essas perguntas aí que vocês mandaram. É sempre um prazer responder. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me encontrar lá no meu endereço da minha página, né? @jardineiro_urbano, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês e responder mais dúvidas, viu? Foi um prazer. Vinícius, obrigada de novo. Até uma próxima. Obrigada para quem ficou com a gente até agora. E uma boa noite para vocês. Boa semana. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Tchau, tchau.